Vamos orar por esse tempo de palavra? Poxa, pastor, estão orando bastante hoje, sim, porque a gente crê no poder da oração. A gente crê que crente tem que orar mesmo. Temos que depender do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui nessa cidade. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito hoje nesse culto, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que é pela sua graça que estamos aqui hoje, e que a sua palavra, Senhor, venha criar raízes em nós, venha, Senhor Jesus, fazer algo novo nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo possa realmente plantar boas sementes em nós, através da sua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui creem que o Senhor quer salvar a cidade de Colombo? Quantos creem que o Senhor quer salvar a cidade de Curitiba, Piraquara, Pinhais, Araucária, Mandirituba, todas as cidades aqui da região metropolitana? Nós cremos que o Senhor sim, o Senhor quer salvar as nossas cidades, o Senhor quer salvar o bairro que você mora, o Senhor quer salvar a faculdade que você estuda, o Senhor quer salvar os lugares que você frequenta. E nós temos na Rede Jovem, nas últimas semanas, falado sobre essa série de mensagens Somos Um. Somos Um. Eu quero continuar essa nossa série de mensagens hoje e falar, olha aí, ó, o pessoal preparou algo top, hein? Quero continuar essa série de mensagens Somos Um. E eu me lembro, quando eu era um adolescente, o pastor Luiz pregou na Rede Jovem uma mensagem que, cara, queimou demais no meu coração. Eu era um adolescente, quando eu ouvi aquela mensagem, aquilo me motivou, mexeu comigo. Eu realmente acreditei que aquela era uma palavra de Deus para mim, e eu passei a andar, a viver de forma coerente com aquela mensagem. E o título daquela mensagem é o mesmo título que eu dei para a minha mensagem hoje. Eu me inspirei naquela mensagem que eu ouvi há cerca de 20 anos atrás, que é a seguinte mensagem: como salvar uma cidade. Como salvar uma cidade. E se a gente perguntar aqui, eu já fiz esse teste com vocês, quem crê que Deus quer salvar Colombo, Piraquara, Curitiba, sei lá onde você mora, você fala, vai levantar a mão, eu creio. Mas como salvar uma cidade? Poxa, eu não tenho poder para salvar uma cidade, só Deus que tem poder para salvar uma cidade. Mas sabia que existem coisas que eu e você podemos fazer, que vai garantir a nossa cidade ser salva? Quem aqui mora aqui em Colombo? Deixa eu te falar uma coisa, você que mora aqui em Colombo, você tem o poder de salvar a cidade de Colombo. Quem mora em Curitiba? Você que mora em Curitiba, você tem o poder de salvar Curitiba. Se você mora em Pinhais, onde é que você mora? Você tem o poder. Você que está assistindo a gente pela Rede Jovem Live hoje, talvez você está em outro país, você tem o poder de salvar a sua cidade. Eu sei disso, porque uma das piores cidades, se não a pior, que se tem registro, que já existiu, ela foi destruída pelo próprio Deus. Era uma cidade tão ruim, mano, às vezes a gente tem o hábito de reclamar da nossa cidade. Estou eu aqui abrindo o culto reclamando que a minha cidade não tem quadra de futebol society grátis. Né? A gente reclama da nossa cidade, porque o ônibus não passa no meu bairro, porque não tem aquilo, porque não sei o quê. Mas cara, a Bíblia fala de uma cidade que estava tão ruim, a situação estava tão decadente, que o próprio Deus veio para destruir aquela cidade. Mas existia um cara, que ele poderia ter salvado aquela cidade. Abre comigo a sua Bíblia. Abre aí a tua Bíblia, em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. A gente vai ler desde o versículo 17. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, deixa eu te contar algo.
A Bíblia fala de um homem chamado Abraão. Abraão era um homem de Deus. Abraão era um homem que andava com o Senhor. Ele era amigo de Deus. E aí Deus fala assim: Abraão, sai aí da sua terra, sai da sua cidade. E você vai para um lugar onde você nem conhece ainda. Abraão saiu e levou o sobrinho dele. Aí, cara, no meio daquela missão, deu treta na família. Começou a ter discussão no grupo do WhatsApp. Começou a ter aquela coisa, aquelas indiretinhas. E aí, Abraão e o seu sobrinho, o nome do seu sobrinho era Ló. Eu sempre me perguntei se o pão de Ló vem desse Ló. Não sei, talvez, nunca saberemos. Vamos perguntar um dia quando chegarmos ao céu. Mas Ló e Abraão tretaram. Abraão vira para o seu sobrinho e fala o seguinte: ó, não dá mais. A gente vai ter que separar aqui, meu irmão. Vou fazer um novo grupo sem você. Mas, para você não achar que eu sou injusto, pode escolher qual lado você quer. Pode escolher onde você quer morar. Eu vou para o outro lado. Eu deixo você escolher primeiro. Não quis nem tirar o cara a coroa para o ímpar nada. Ló escolheu ir morar num lugar. Abraão foi para outro lugar. Ló de repente entrou numa cidade, começou a morar naquela cidade. E é essa cidade que agora está prestes a ser destruída. Mas como Abraão era muito parça de Deus, Deus não queria fazer nada na terra sem falar com o seu amigo Abraão. Quem aqui tem um amigo? Você tem um amigo, alguém próximo de você, que as coisas importantes da sua vida, você nunca quer fazer sem contar para essa pessoa? Tá ligado? Você manda aquele WhatsApp falando assim: cara, você não vai acreditar. E larga, deixa. Tá ligado? Manda aquela. Foi isso que Deus fez. Abriu lá em Gênesis 18, versículo 17. A partir do 17 diz assim, ó: então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene seus filhos e as famílias deles, que guardam o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos quanto os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não o pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso, afinal estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer apenas mais uma coisa, Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se eu encontrar ali 45 justos, não destruirei a terra. Abraão, olha o Miguel de Abraão aqui, né? Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que apenas 40. O Senhor respondeu: por causa de 40, eu não destruirei. Por favor, Senhor, não fique irado comigo, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. Meteu essa, Abraão, olha só. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20,
não destruirei a cidade. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fique irado comigo por falar mais uma vez, mas suponhamos que haja apenas 10 justos. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para sua tenda. Eu vou te dar spoiler do final da história. A cidade foi destruída. E Deus havia dado a palavra dele, que se ele encontrasse 10 justos naquela cidade, a cidade seria salva. Cara, Ló era um homem que conhecia Deus. Ló era um justo. Ló tinha uma família. Se ele tivesse conseguido mais 9 justos ali, mano, mais 9, meu irmão, 9 caras eu consigo para jogar bola numa, sei lá, segunda-feira, 11 da noite, se eu me esforçar. Consigo ou não consigo, Bruno? Cara, 9 é uma célula. 9 é a galera que faz a rodinha no intervalo da faculdade. 9 é quantos param ali na entrada do condomínio, na sexta-feira, final da tarde, quando está meio calorzinho, e desce ali para bater um papo. O ponto aqui é: a sua influência é capaz de salvar a sua cidade. E eu quero começar minha mensagem sobre como salvar uma cidade. Primeiro, voltando um pouco ali na história. Lá em Gênesis 13, conta a parte que eu te falei, onde Ló, ele teve a oportunidade de escolher primeiro o lugar para onde ele iria. Foi Ló que escolheu ir morar naquele lugar. Foi Ló que escolheu ir morar naquela terra. E Gênesis 13, dos versículos 8 a 12, diz o seguinte: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu naquela direção leste. E os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E a primeira coisa que eu quero te falar, a primeira ação para você salvar a sua cidade é: tenha discernimento espiritual. Sabe por quê? Na hora de tomar uma decisão, Ló tomou uma decisão baseada naquilo que os olhos dele viam. Ele olhou a terra e escolheu o lugar que parecia melhor, o lugar que parecia mais confortável, o lugar que parecia que ele tem mais vantagem. Ele tomou aquela decisão totalmente baseado apenas naquilo que seus olhos naturais puderam ver. Se ele tivesse um pouco de discernimento espiritual, ou ele teria se afastado daquele lugar, ou então ele teria ido lá com um propósito. Porque sem um discernimento espiritual, sem uma direção do Senhor, ele escolheu o lugar que parecia mais bonito para os olhos dele, para que ele pudesse ter vantagens naturais. Você quer salvar a sua cidade? Na hora de você escolher a sua faculdade, não escolha a sua faculdade pensando em qual profissão pode te dar mais dinheiro. Não escolha a sua faculdade, a sua profissão, pensando naquilo que vai te trazer mais conforto, naquilo que você é bom mesmo para fazer. Escolha a sua profissão, escolha a sua faculdade, baseado num discernimento espiritual. Separa tempo para orar sobre isso. Pede os conselhos do Senhor. Pergunta como
essa escolha, essa decisão vai poder abençoar aqueles que estão ao seu redor. Cara, as nossas decisões precisam ser regadas à oração. Sabe por quê? A gente tem feito tantos momentos de oração aqui nesse culto hoje, porque nós entendemos, nós identificamos, nós queremos declarar de forma prática que nós dependemos da oração para sermos bem-sucedidos. Nós queremos declarar que em nome de Jesus, essa igreja aqui em Colombo, ela vai prosperar. Nós queremos declarar em nome de Jesus que as pessoas vão ser salvas, mas eu quero animar o Marcelo, o pastor José, a pastora Cris, toda a liderança dessa casa, a tudo que a gente for fazer aqui em Colombo, a gente fazer regado em oração, fazer por discernimento espiritual, a gente não fazer baseado nos nossos próprios dons, naquilo que os nossos olhos naturais. Eu quero declarar, Marcelo, que vai ter momentos onde até às vezes, sei lá, onde a gente vai abrir a nossa célula, e às vezes diante de olhos naturais, faz muito mais sentido abrir naquele lugar, naquela casa, mas vocês vão ir orar, e o Senhor vai falar, não vai para a esquerda, vai para a direita, porque lá parece mais difícil, parece mais improvável, mas é lá que eu quero que a célula seja aberta, e vocês vão escolher de acordo com o que o Senhor direcionar. Jovem, você quer salvar a sua cidade? Você quer salvar a sua casa? Você quer salvar a sua família? Passa mais tempo em oração. Jovem, olha, Ló, ele era o sobrinho de Abraão, ele era o mais jovem. E deixa eu falar, infelizmente, muitas vezes, muito jovem, ele se apoia num orgulho, achando que já entendeu tudo da vida, que as gerações anteriores são ultrapassadas, que não tem a informação que eu tenho, que não manja do Paranauê como eu manjo, que não está ligado nas coisas, desde que eu sei o que fazer. E talvez foi isso que Ló tomou a decisão dessa forma. Abraão não sabe de nada, eu sou muito mais avançado aqui, eu estou mais à frente, desde que eu vou escolher, aqui eu vou regar, eu vou plantar, eu vou fazer acontecer. Talvez, se ele tivesse se sujeitado ao seu tio, a gente não estaria falando de um homem que teve a sua vida com um fim trágico. Talvez teríamos falando de um homem que participaria aqui da linhagem de Abraão. Então, quer salvar a sua cidade? Tenha mais discernimento espiritual. Eu e você somos homens espirituais. Um homem espiritual não leva a sua vida de forma natural. Um homem espiritual, ele toma decisões espirituais. Um homem espiritual, ele identifica que existe um mundo espiritual. Deixa eu te falar. A gente estava hoje evangelizando ali no Parque Linear. E conforme a gente evangelizava, o Felipe e o Davi começaram a conversar com uma piazada. Aí o Davi começou a conversar com um menino lá, e aquele menino lá jogando bola lá no meio do Parque Linear começou a falar, compartilhar de quando ele teve visões espirituais, de quando ele viu Jesus, de quando ele viu demônios. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Eu e você precisamos gastar menos tempo. Está se falando muito do metaverso hoje em dia, não é real? Realidade virtual. Cara, eu e você precisamos gastar menos tempo regando as nossas vidas virtuais e mais tempo regando as nossas vidas espirituais. Você quer viver um metaverso? Eu quero viver um metaverso. Eu quero viver o céu-verso. Sabe por que a gente se conecta tanto em outras realidades, na realidade do Instagram, na realidade do Twitter, na realidade do WhatsApp, na realidade das redes sociais? Sabe por que a gente se conecta facilmente? Porque nós somos seres que fomos feitos para nos conectar com uma outra realidade. Quando Deus nos desenhou, Ele nos desenhou dessa forma. Então o nosso ímpeto, o nosso âmago, na nossa alma, a gente tem esse vazio de querer nos conectar com uma outra realidade. Só que muitas vezes o jovem tem se conectado e colocado essa coisa que Deus criou no lugar errado. Você não foi feito para ser conectado lá na rede virtual. Você foi feito para ser conectado na rede espiritual. E o que significa? Que em vez de ter uma vida dupla,
nas redes sociais. A sua segunda realidade é, talvez alguém te olha aqui com os olhos naturais, e você é uma menina que parece tão frágil, tão indefesa, tão pequenininha, mas espiritualmente você é uma leoa da intercessão, e quando você pisa naquele lugar, os demônios fogem de você. Essa é a sua segunda realidade, esse é o seu metaverso. Talvez alguém olha para você e não te dá R$1, olha para você, fala, quem que é esse cara aí na fila do pão? Esse cara não é ninguém, esse cara não é nada. De onde ele veio, da rua que ele veio, não sai nada de bom. Mas quando você entra no mundo espiritual, você é um homem de Deus, um valente, um Davi, porque foi assim, Davi entendia o metaverso. Quando olhavam para ele, os irmãos, quando as pessoas viam, esse é só um pequenininho, esse cara é só um entregador de queijo, ele não é nada. Mas quando ele pisou com os pés espirituais, olhou para o gigante e falou, gigante, você é pequenininho, porque no meu mundo espiritual, no meu metaverso, eu sou um valente do Senhor. Você quer salvar a sua cidade? Busque discernimento espiritual. Em nome de Jesus eu quero declarar que essa igreja de Colombo será chamada uma casa de oração. Será chamada uma casa de oração. Eu quero declarar em nome de Jesus que os jovens aqui dessa cidade, dessa região, eles vão entrar aqui para conhecer a verdadeira identidade espiritual deles. No nome de Jesus. Quero continuar aqui. Olha só que interessante. Lembra que a gente leu ali em Gênesis 13, um trecho que fala o seguinte, ó. Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, ok? Sodoma e Gomorra eram duas cidades profanas, cheias de pecado, viviam tudo que havia de errado na terra. Lá em Gênesis 13, então, Ló está morando num acampamento próximo à cidade. Olha o que acontece em Gênesis 19. Quando os anjos enviados pelo Senhor chegam em Sodoma para destruir a cidade, Gênesis 19:1 fala o seguinte: ao anoitecer, os dois anjos chegaram à cidade de Sodoma. Ló estava sentado no portão. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas e curvou-se com o rosto no chão. Deixa eu dar uma pausa de explicar algo aqui. Quem ficava naquela época, é o tipo de cidade, é uma cidade murada. Então ele estava sentado na muralha que havia acima dos portões. Ele foi um dos primeiros a avistar os anjos chegando. Quem ficava assentado acima dos portões eram os sábios da cidade. Eram as pessoas que tinham a confiança, a influência, a ponto de olhar e falar: essa pessoa que está chegando, não abre o portão para ela não, esse daí não é para confiável não, aquele ali é um inimigo, faz alguma coisa lá, esse daí pode abrir, esse daí é um mercador que vai vender uma coisa para a gente. Então quem sentava acima do portão era uma pessoa que tinha tanta influência e tanta confiança da comunidade, a ponto de determinar quem podia ou não entrar na cidade. E a gente percebe então, que Ló, que começou só vivendo, acampando perto da cidade de Sodoma, 6 capítulos para frente, ele se tornou um deles. Você quer salvar a sua cidade? Se separe do mundo. Quer salvar a sua cidade? Se separe do mundo. Porque Ló se tornou tão parecido com os sodomitas, mas tão parecido com os sodomitas, que ele não foi capaz de influenciar a vida de 9 caras para se tornarem mais parecido com ele. Meu irmão, eu e você jamais vamos conseguir salvar a nossa cidade para Jesus se a gente passa a se tornar, nós nos tornamos mais parecido com quem precisa ser salvo, do que aquele que precisa ser salvo se torna parecido com a gente.
Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. E muitas vezes, muito jovem gosta de, isso daqui não dá nada. Não, pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Sodoma está lá, eu estou aqui. Eu só estou acampando próximo da cidade. Que mal tem nisso? Meu irmão, se eu fosse te contar todas as histórias de todos os amigos meus que estavam aqui, louvando ao Senhor junto comigo, ouvindo essa mensagem junto comigo, quando o pastor Luiz pregou ela lá 20 anos atrás, e que começaram só acampando perto de Sodoma, mas que hoje, quando você entra lá em Sodoma, eles estão sentados em cima do portão e estão comandando Sodoma. Não tem como eu salvar a minha cidade se eu não sou diferente dela. Então, para salvar Colombo, para salvar Curitiba, Colombo, Pinhais, as cidades ao redor, elas não precisam de mais gente reforçando e concordando com o padrão de vida que já é estabelecido. Eu e você, a gente precisa sim parecer uns malucos. A gente precisa ser assim. Cadê a galera da Elim? Cadê a galera da Elim? Faz barulho aí, Elim! Hoje a gente parecia uns malucos. A gente chegou lá no Social Plaza, né? Tava lá a galera jogando basquete. A gente pediu licença, com licença. Podemos atrapalhar o jogo de basquete de vocês? O pessoal parou. Gostaria de saber se alguém aqui tem algum pedido de oração. A gente está orando pelas pessoas. Talvez tenha alguém doente na sua família, alguém assim e tal. E às vezes alguém pedia oração e a gente foi lá e orou por eles. Sabe por quê? Porque Colombo não precisa de mais gente fazendo as mesmas coisas que já estão sendo feitas. Colombo precisa de mais gente indo oferecer oração. Curitiba não precisa de mais gente reforçando os mesmos padrões de vida que já são reforçados por quem não conhece a Jesus. Então a minha vida, a minha forma de falar não pode ser igual. Quantas vezes a gente fica com vergonha de se portar diferente das pessoas do mundo? Fico com vergonha. Cara, eu e você, a gente precisa falar diferente sim. O nosso assunto precisa ser outro. A nossa forma de viver precisa ser outra. A gente precisa sim passar vergonha por ser crente. Por quê? Porque se todo mundo sabe, eles tiram sarro de você que é crente. Quando você entra, eles falam, aleluia, paz do Senhor. Ontem, quando a gente estava saindo de algum lugar, o pessoal zoou a gente, deu aquela. Quem estava comigo aí? O Gabriel, eu sei que o Gabriel estava. Lá, quando a gente foi ali no Parque Linear, quando a gente estava saindo daquele grupinho, eles mandaram, a paz do Senhor, irmão. Eu sei que eles estavam me zoando quando eles fizeram isso. Oi? Isso. A gente foi para jogar bola, não sei se eu contei aqui já ou não. Quando eu falei que a gente foi jogar bola, eu falei que era um pastor de calça jeans, né, e tal. Aí eu fiz gol, aí quando a gente foi sair, também, aí os caras, o time de Deus, né, umas coisas assim, umas piadinhas assim. Eu falei, é isso aí, o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Não fiz o meu domínio do futebol de quinta, viu, Rafa? Esse eu não fiz dessa vez. Eu posso contar essa história aqui ou não? Posso? Vou desviar totalmente do assunto aqui, mas essa eu vou contar. A gente estava jogando bola quinta-feira. E aí, cara, o Chong me fez uma vasectomia no futebol de quinta, cara. Eu já não quero mais ter filhos, acho que agora não tenho mais mesmo. A gente era do mesmo time, cara. O Chong chutou, na verdade, não sei se ele chutou pro gol, chutou até para me deixar em condições de fazer o gol. O Bruno era o goleiro do outro time. Eu pensei, eu vou... Foi censurado, Espírito Santo, eu vou ouvir o Espírito Santo. Você imagina o que aconteceu na história aí agora? Olha, eu é que eu não vou brigar com o Espírito Santo, mas nem a pau. Mas...
Quando a gente vive de forma diferente, o mundo sabe a quem recorrer na hora da necessidade. Sabe o que me choca na história de Ló? Quando a cidade está para ser destruída, está sendo destruída por Deus, ninguém recorre a Ló para pedir, para que Ló ore a Deus, para que pare a destruição. Eu imagino que ninguém sabia que Ló era um homem de Deus. Se eu e você, nós decidirmos viver longe de Sodoma, de uma forma diferente desse mundão aí, na hora das necessidades, é para você que as pessoas do mundo vão recorrer e pedir oração. Agora eu estou falando da Bíblia. E é assim que eu e você vamos salvar as nossas cidades. É assim, é vivendo diferente, é sendo luz do mundo, é sendo sal da terra. A gente só vai salvar as nossas cidades se nós formos um tempero para aquilo que eles precisam. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de Deus. Eles precisam saber que eu e você somos filhos de Deus, somos representantes de Jesus, somos embaixadores dessa palavra. Se você crê nisso, diga amém. E para terminar essa noite, cara, para salvar a nossa cidade, nós precisamos ser intencionais com quem está ao nosso redor. Ser intencionais com quem está ao nosso redor. A apatia, o egoísmo de Ló impediu, o egoísmo de Ló proibiu ele de ganhar sequer a sua família. Sequer a sua família. E deixa eu falar uma coisa: se eu e você não formos intencionais, a nossa apatia, e eu não estou falando da tua apatia, deixa eu falar de mim. Eu não estou aqui para confessar o pecado de ninguém. Eu estou aqui para confessar os meus próprios pecados. Se eu não for intencional diariamente, o meu egoísmo e a minha apatia me proíbem de influenciar quem está ao meu redor. Me proíbem. Sabe por quê? Hoje à tarde, eu estava cansado pra caramba. Eu estava com preguiça de vir evangelizar. A gente saiu daqui ontem, à noite e tarde. Fomos buscar nossos filhos lá na casa dos meus pais. Fomos para casa fazer eles dormirem. O Nicolas decidiu que ele estava no fogo do Senhor, queria continuar profetizando a noite inteira. Deu 2 da manhã, eu estava chorando. Eu entrei chorando no nosso quarto. Falei, amor, eu não aguento mais. Eu preciso dormir. Isso. A primeira tarde veio do quarto dele e falou, amor, eu não consigo. Era 1h da manhã, aí fui eu. Aí eu fiquei lá. E cara, quem é que é pai? Quem é pai? Só quem já colocou um bebê no berço às 2 da madrugada, sabe que é possível levitar. Porque assim ó, eu colocava ele no berço, eu prendia a respiração, eu não respirava mais. Aí cara, cada movimento é milimetricamente, tipo assim, calculado. E eu vou levitando de ré, levitando. Eu saí do quarto, eu consegui fazer aquela maçaneta assim, macia, coloquei, encaixei. E eu vim assim, ouvindo a torcida na minha mente, falando, é isso aí campeão, você vai descansar agora, entra no gosto do teu Senhor. Eu abri a porta do meu quarto, e eu vi, eu voltei, ele está de pé no berço, cara. Eu peguei ele no colo, falei, filho, eu vim chorando, Tari, eu não aguento mais. Eu dou o meu lugar na cama para ele.
eu deito em algum outro lugar da casa, mas eu preciso fechar meu olho, eu preciso dormir. Fomos hoje de manhã para nossa reunião de obreiros da nova geração, e fiquei na igreja na hora do almoço, saí de lá, ali um pouco antes das 3, para trazer o púlpito da Rede Jovem para cá, vindo, pensando assim, os pés dormiram lá na igreja de Colombo hoje, será que tem um colchão? Será que ficou com um colchão? Será que eu consigo meter essa de, eu vou ficar na intercessão hoje do evangelismo? Sabe, quem aqui já fez aquela oração, conversa, quem aqui já fez alguma oraçãozinha, assim ó, de joelho, mãozinha aberta, só para dar um miguezinho e dormir? Confessa, eu já fiz. Estava pensando nessa, aí eu entrei aqui no salão, estava todo mundo da Elim, orando assim, guerreando, e aí ele fala, pastor, podemos ir, tipo, estávamos te esperando. Falei, ok, não vou conseguir dar um migué hoje. Vamos lá. O que eu estou te falando, confessando o meu pecado da preguiça aqui para você, é o seguinte: se eu não for diariamente intencional contra a minha preguiça, o meu egoísmo, eu não vou conseguir influenciar uma alma sequer. E aí? Se fosse depender de você, teu nome agora é Ló, seu nome agora é Ló, quantos na sua cidade podem ser salvos, graças à sua influência? Será que haveriam pelo menos 10 justos? Será que hoje haveriam pelo menos 10 justos para salvar a sua cidade? Será que esse ano na sua célula, pelo menos 10 jovens podem ouvir do amor de Deus? Será que onde você estuda, pelo menos 10 almas podem conhecer que Jesus morreu na cruz, para que se eles creem, eles tenham a vida eterna? Será que pelo menos os seus primos, será que pelo menos a sua mãe pode conhecer que existe esperança? Se eu não for intencional, o meu egoísmo, a minha apatia, o meu conforto vai me proibir. Mas não você, fica de pé no seu lugar, fica de pé aqueles que querem se apresentar para o Senhor essa noite, dizendo: Senhor, eu decido ir contra o egoísmo, a apatia. Eu quero salvar a minha cidade. Repita comigo, diga assim: eu quero salvar a minha cidade. Vai fazendo aí onde você está a sua oração por isso. Vai falando para o Senhor. Oh Senhor Jesus. Se você é uma visita, olha para cá, rapidinho. Você que é uma visita. Ou se você estava afastado de Deus, você já andou nos caminhos de Deus, mas está afastado hoje. Olha para cá rapidinho. Ló um dia precisou fazer uma decisão: ir para Canaã com Abraão, ou ir para Sodoma, ou ir para longe da presença de Deus. Porque ele escolheu ir para Sodoma, ele deve ter tido anos de prazer, porque era uma cidade que oferecia muito prazer para quem vivia lá. Mas aquela vida de prazer terminou num destino de destruição. Você que é um visitante, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, hoje é um ponto de decisão na sua vida. Hoje você é Ló, e você pode escolher hoje, se você vai repetir o erro de Ló, e falar: eu vou ir por um caminho de prazer, das coisas desse mundo. Mas esse caminho, ele vai te cobrar um dia.
E talvez você conheça pessoas que já foram cobradas. Aquele cara do bairro que ficou devendo tanto para droga, que já não vive mais. Aquela guria que curtia tanto a vida, que hoje é uma mãe sozinha, solteira, na adolescência, e que não consegue mais seguir seu dia a dia. Ou então você pode escolher a escolha mais sábia e falar: eu vou ir para Canaã, eu vou ir para a terra que Deus me aponta, eu vou perseguir as promessas de Deus para minha vida hoje. Eu estou cansado de viver a vida da maneira desse mundo. Eu quero escolher os sonhos e os propósitos de Deus. E deixa eu te falar, porque um dia na minha adolescência eu tomei essa decisão. Um dia eu escolhi falar assim: eu quero viver a minha vida com esse destino. Já faz mais de 20 anos que eu tomei esse caminho, e não teve um dia sequer que eu me arrependi. Não teve um dia sequer que eu acordei falando: puxa, talvez teria sido melhor se eu tivesse ido para o outro lado. Nunca. E se você andar aqui nesse salão e conversar com a maioria desses jovens, eles vão te testemunhar a mesma coisa do que eu. Hoje eu quero dar a oportunidade para você que quer escolher de uma vez por todas trilhar o caminho de Deus na sua vida. Então eu quero convidar a rede jovem toda, todos que estão aqui hoje, se você pode, por favor, feche os seus olhos e abra as suas mãos. Feche os seus olhos e abra as suas mãos. Repita comigo a seguinte oração. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu te entrego a maior oferta que eu poderia entregar, o meu coração. Eu entrego a minha vida a Jesus, para a partir de agora viver com Ele por toda a eternidade. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo da minha velha vida, e eu decido andar com Jesus de uma vez por todas. Creio nisso, no nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém. Continua com os olhos fechados e as mãos abertas, por favor. Olhos fechados e mãos abertas. Se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão aí onde você está. Eu quero ver você. Isso, levanta mais alto. Você que fez a oração pela primeira vez, isso, muito bom. Você que não é a primeira vez que você fez essa oração, mas hoje você quer tomar a decisão de viver para Deus, levanta a sua mão também no seu lugar. Isso, levanta bem alto. Ótimo, estou vendo várias mãos. Cara, eu queria muito fazer algo, quero orar com vocês. Você que levantou a sua mão, por favor, vem aqui na frente para eu orar com você. Venha, isso, saia do seu lugar. Vença hoje o medo, vença a vergonha. O irmão que levantou a mão ali, convida ele para vir aqui. Se você trouxe uma visita, isso, você que está nos visitando, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Você que quer voltar para Deus hoje, isso, pode vir. Você que hoje quer voltar para Deus, venha. Você estava no basquete? Você que quer fala assim: eu quero viver uma vida com Deus, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Oh Jesus, eu vou começar a orar aqui com esses irmãos que vieram aqui à frente hoje. Mas se você está aí no seu lugar e no meio da oração, isso, pode vir, pode continuar. Se no meio da oração você decidir vir, isso, chega aí, cara, chega aí, quero orar com vocês, muito bom. Se no meio da oração você decidir que quer chegar, pode vir, Deus. Que você quer chegar e receber essa oração também, você pode sair do seu lugar e vir, isso, que bom, muito bom. Vocês que vieram aqui à frente para fazer essa oração, abra a sua mão mais uma vez, por favor, isso, abra a sua mão mais uma vez. Rede jovem, você que está no teu lugar, estenda suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá. E você que está aqui na frente com as mãos abertas, repita de todo o seu coração, tá? Não da boca para fora apenas, mas de todo o coração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu quero
uma mudança na minha vida. Eu decido que eu vou viver diferente. A partir de agora, eu terei um novo destino, porque Jesus vai me salvar. Eu creio na palavra de Deus e eu quero viver de uma nova forma, em nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém.